Aqui é o professor Antônio, bem-vindos a mais uma aula, unidade 4, termodinâmica, calor e temperatura. Você já deve ter sentido a diferença entre encostar a mão em uma colher metálica e uma colher de madeira quando estão no mesmo ambiente. A de metal parece mais fria, mas por que isso acontece? Ou então já percebeu que ao colocar gelo em um copo d'água, a temperatura diminui até que toda a água fique fresca? Abertura desta unidade. Esses exemplos que vimos anteriormente, eles nos conduzem ao estudo fundamental da física, as relações entre temperatura, calor e energia. Nesta unidade, vamos compreender as diferenças entre esses conceitos, analisar como a energia térmica se transfere e como ela influencia as mudanças de estado físico da matéria. Objetivos de aprendizagem desta aula. Ao final desta unidade, você será capaz de diferenciar calor de temperatura, compreender as principais escalas termométricas e realizar as conversões entre essas escalas, distinguir entre o que é calor sensível e o que é calor latente, aplicando esses conceitos em situações reais, identificar e calcular a capacidade térmica e o calor específico de um corpo e relacionar os conceitos estudados a fenômenos do cotidiano, como por exemplo, o cozimento de alimentos, climatização de ambientes e o uso de gelo. Vamos começar com o conceito de temperatura e falar também sobre as escalas. Mas o que vem a ser temperatura? Temperatura é a grandeza física que vai medir o grau de agitação das partículas de um corpo. Quanto mais agitado, maior vai ser a temperatura. Temos aqui a ideia de agitação, mas não que isto seja exatamente, ou seja, um gás é sempre mais quente do que um sólido. Aqui na imagem estamos mostrando a agitação. Vamos pensar no sólido. Este sólido, essas bolinhas podem estar vibrando com uma determinada frequência bem alta ou vibrando com uma frequência bem baixa. É isto que estamos falando. Aqui não estamos falando no grau de liberdade, ou seja, o quanto as partículas podem se mover, mas sim o quanto elas estão agitadas. Isso vai acontecer tanto nos sólidos, nos líquidos e nos gases. Um gás e as partículas já têm um grau de liberdade, já tem uma certa agitação, mas aqui estamos falando na frequência em que elas estão vibrando, podemos assim dizer, e não na questão da capacidade de ir ou não mais longe. Aqui eu trouxe essa imagem exatamente para que não haja confusão entre sólido, líquido e gasoso quanto à questão de agitação, porque a agitação pode acontecer em todos esses estados, no sólido, líquido e gasoso. Então, quando eu falo no grau de agitação, vamos pensar que eu tenho um sólido e um líquido e eles estão na mesma temperatura e é o mesmo material. Por exemplo, a água. A água, eu posso ter ela no estado sólido e líquido ali quando estamos próximo de 0 graus Celsius. Então, neste caso, a parte sólida, se está a 0 graus Celsius, e a parte líquida, que também está a 0 graus Celsius, elas vão ter o mesmo grau de agitação. Embora o grau de liberdade, ou seja, o quanto uma está coesa à outra, seja diferente. Mas não confundir grau de agitação com a coesão entre as partículas. Aqui vamos pensar em que elas estão vibrando, a vibração de cada uma delas. Então, temperatura é a grandeza física que mede o estado de agitação das partículas de um corpo. Quanto mais agitado, maior é a temperatura. Já que conhecemos o que é temperatura, e vamos repetir novamente o que ela é, a temperatura representa a medida do grau de agitação das moléculas. Agora podemos falar de calor. Calor não está ligado ao grau de agitação exatamente. O calor é a energia em trânsito entre corpos que estão em diferentes temperaturas. Como assim? Nós falamos que o calor é a energia térmica em trânsito e ele funciona da seguinte maneira: ele é transferido do corpo mais quente para o corpo mais frio, ou seja, do de maior temperatura para o de menor temperatura. Então, o que acontece? Esse corpo aqui, vamos dizer que é o corpo quente, ele tem uma energia térmica aqui nas suas partículas. Essa energia térmica nas suas partículas, já que ele está com maior temperatura, ela pode ser transportada e ela vai ser transportada, vai ser transitada,
vai transitar deste corpo mais quente para este corpo mais frio. Aí neste caso, onde temos a transferência, onde temos a energia se movimentando de um corpo para o outro, neste caso é que falamos que temos o calor. Então o calor só acontece quando há a transferência de energia. Não tendo a transferência de energia, aí neste caso já vamos falar que os corpos estão em equilíbrio térmico, porque todos estão à mesma temperatura, então não há transferência. Aí neste caso também nós não podemos falar de calor. Então o calor, do ponto de vista do conceito físico, é um tipo de energia que é transportado do corpo mais quente para o corpo mais frio. Essa é a ideia de calor. Aqui já podemos desmistificar o conceito de quando a pessoa fala assim: ah, eu estou com calor. Faz sentido na nossa língua, todo mundo vai entender o que significa isso, eu estou com calor. Mas do ponto de vista do conceito físico não faz sentido, porque você não pode estar com uma coisa que ela só existe quando ela está sendo transportada. Então o calor é a energia que está em trânsito. Então você pode dizer assim: estou perdendo calor ou estou recebendo calor. Mas você estar com ele, ou você recebe ou você perde. Essa é a ideia. Então, ou você ganha energia, e aí neste caso existe o calor, que é a energia que está, a energia térmica que está sendo transportada para você. Neste caso, você está ganhando essa energia, aí você fala que ali está ocorrendo sim um processo de calor, porque alguma coisa está mais quente do que você e está transportando essa energia para você. Neste caso, ali existe sim calor, mas você não pode dizer eu estou com calor, e até nem faz sentido, porque muitas vezes você pode estar com calor, como a gente fala no sentido do português, e você está perdendo calor. Neste caso, você está mais quente do que o ambiente, e ainda assim você pode sentir nesse contexto que falamos na nossa língua, que não é o contexto da física, você pode falar que está com calor, mas lembre que no contexto da física, estar com calor não é uma coisa muito correta. Então o calor ele é transferido dos corpos mais quentes para os corpos mais frios. Então o calor é energia em trânsito entre corpos que estão em diferentes temperaturas. Se a temperatura é a mesma, também não existe calor, porque neste caso vamos estar no que chamamos de equilíbrio térmico. Agora podemos falar também sobre as principais escalas termométricas. Falamos sobre temperatura. Como é que medimos temperatura? Medimos a temperatura com um aparelho chamado de termômetro. E aí existe pelo menos 3 escalas que são utilizadas no nosso cotidiano ou na ciência. E essas escalas são a escala Celsius. A escala Celsius ela é baseada no ponto de fusão da água e no ponto de ebulição da água. É considerado o ponto de fusão a 0 graus Celsius e o ponto de ebulição da água a 100 graus Celsius. Isso a pressão normal de 1 atm. Já a escala Kelvin é uma escala científica, onde foi adotado que o zero, diferente do que acontece na Celsius, que o zero é o ponto de fusão, na Kelvin o zero seria onde não teríamos nenhum movimento, já que, vamos pensar, a temperatura é o grau de agitação. Então, quanto mais agitado, maior a temperatura. Então, não deveria existir algum estado onde não teríamos agitação nenhuma. Essa é a ideia. A agitação nenhuma seria a temperatura zero, diferente do que acontece com a água em fusão. A fusão da água, nós sabemos que nós vamos sentir frio ali, 0 graus Celsius, mas ainda assim tem coisas mais frias, vamos dizer assim. Existe, neste caso, nós podemos dizer que no 0 graus Celsius não é o zero absoluto, no sentido de que tem coisa que está mais abaixo. Nós não podemos dizer que quando está a zero não existe nenhuma agitação das partículas da água, por exemplo. Então tem ali uma agitação. E aí, cientificamente, nós queremos saber em que estado, vamos dizer assim, qual seria a temperatura onde de fato não teríamos nenhuma agitação. E essa temperatura foi chamada de zero absoluto, o zero Kelvin. Diferente do que acontece na escala Celsius, que a gente fala graus, na escala Kelvin não falamos grau. Por exemplo, quando eu vou ler a temperatura em Celsius, está a 40 graus Celsius. Já na escala Kelvin eu não falo graus, eu vou falar está a 100 Kelvin, está a 200 Kelvin, 300 Kelvin, não tem graus. Na escala Fahrenheit, que é uma escala do sistema inglês, ela é muito utilizada em países de língua inglesa, se adotou, na realidade, esses pontos aqui a gente está utilizando a água para fazer comparação, mas quando se criou a escala, não foi baseada no ponto nem de fusão nem de ebulição da água. Então, se não estou enganado, a escala está ligada a uma das menores temperaturas que já foi obtida
obtida, aí essas menores temperaturas naquele local foi considerada como zero, e a maior temperatura, que seria o 100, seria ali próximo da febre. Então o estado febril seria os 100 graus Fahrenheit. Então aqui nós temos esses dois pontos, que é 32 graus Fahrenheit e 212 graus Fahrenheit, que são o ponto de fusão e o ponto de ebulição da água, são pontos que utilizamos, esses pontos de referência, mas a escala Fahrenheit ela não foi criada baseada nos pontos de ebulição ou de fusão da água. A escala Celsius sim foi criada nesse sentido, 0 graus Celsius para a fusão e 100 graus Celsius para a ebulição da água. A escala Kelvin ela é muito parecida com a escala Celsius, daqui a pouco vamos ver. A questão da divisão é a mesma, no sentido de que a diferença, se a gente pegar água, por exemplo, se pegarmos a água, a diferença de temperatura do ponto de fusão para o ponto de ebulição da água continua sendo 100. Vejam que aqui vai de 0 a 100. Na Kelvin também não é exatamente de 0 a 100, mas a diferença é 100. Vamos ver que no caso é 273 para 373. Então a diferença é 100. Já se pegarmos a escala Fahrenheit, vamos ver que a fusão é 32 graus Fahrenheit e a ebulição de 218 Fahrenheit. Então vamos ver que a diferença aí é de 180 graus. Então não segue a mesma lógica. E aí vejamos aqui essas escalas comparadas, e aí vamos fazer a comparação do ponto de vista do zero absoluto. Como é que seria o zero absoluto? O ponto de fusão da água e a temperatura corporal e o ponto de ebulição também da água, né? Então alguns pontos são importantes e a gente comparar como é que funciona em cada uma das escalas. Como eu falei para vocês que a diferença entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição da água, a diferença iria dar 100. Vejam que o ponto de fusão da água é, na escala Kelvin, 273 Kelvin e na escala Celsius, 0. E o ponto de ebulição, 373 para Kelvin e 100 para Celsius. Veja que a diferença é de 100 nos dois casos. Já se eu fizer isto aqui na Fahrenheit, essa diferença é de 180, porque nós temos 32 para 212. Então aqui vamos ver o ponto de ebulição da água em cada uma das escalas. Na escala Kelvin, 373. Na escala Celsius, 100 graus Celsius. Na escala Fahrenheit, 212 Fahrenheit. Temperatura corporal humana. Uma pessoa que tem a temperatura ali dentro do padrão, a gente fala que é 37, mas isso varia de pessoa para pessoa. Pode ter pessoas com uma temperatura um pouco menor, então isso vai depender também do local, mas é um valor médio, 37 graus Celsius na escala Celsius. E na escala Kelvin, 310. E na escala Fahrenheit, a temperatura corporal ali fica em torno de 98 Fahrenheit. O ponto de fusão da água. A água se funde, ela estava no estado líquido e passa para o estado sólido, é a 273 Kelvin, ou a 0 graus Celsius, ou, falando na escala Fahrenheit, 32 Fahrenheit. E qual seria a temperatura do zero absoluto? O zero absoluto é o ponto onde não temos mais nenhuma agitação. Na escala Kelvin, vai ser o próprio 0 Kelvin. Na escala Celsius, vamos ter que o zero absoluto seria menos 273 graus Celsius. E na escala Fahrenheit seria menos 459 Fahrenheit. Vamos ver que a escala Kelvin não tem um valor negativo, ou seja, um valor abaixo de zero. Já na escala Celsius e na escala Fahrenheit, existem temperaturas abaixo de zero. Mas como é que podemos fazer a conversão entre essas escalas? E aí temos aqui a formulazinha para cada uma delas. Se você quer calcular a temperatura Kelvin com base na temperatura Celsius, você vai só apenas acrescentar 273. O que eu estou dizendo é, por exemplo, eu tenho a temperatura aqui do ambiente está a 20 graus Celsius. Quanto equivale isso em Kelvin? Então, o que eu faço? 20 mais 273. No caso, teríamos aí 293 Kelvin. Já quando eu tenho a escala em Fahrenheit e eu quero isso para Celsius, o que eu faço? Então, a temperatura em graus Celsius vai ser 5 sobre 9 vezes, tudo entre parênteses, a temperatura em Fahrenheit menos 32. Já se eu quero a temperatura Celsius para Fahrenheit, a fórmula fica: a temperatura em Fahrenheit vai ser 9 sobre 5 vezes a temperatura Celsius mais 32. Então essas são as fórmulas para a conversão das temperaturas. Vamos aqui um exemplo prático dessas fórmulas. Converter 27 graus Celsius para Kelvin e para Fahrenheit. Vamos à solução. Para Kelvin eu só devo somar com mais 273. Então eu vou ter 27 mais 273, essa soma dá 300. Então vamos ter que a temperatura em Kelvin é 300 Kelvin. Para Fahrenheit eu vou utilizar a
seguinte fórmula. A conversão para Fahrenheit eu tenho que a temperatura em Fahrenheit é 9/5 vezes a temperatura em Celsius mais 32. 9/5 de 27, isso dá 48,6. E mais 32, eu vou chegar aqui a temperatura de 80,6 graus Fahrenheit. Vamos para outro conceito, que é o conceito de calor sensível e calor latente. E depois vamos falar também sobre as mudanças de estado da matéria. O que é essa questão de calor sensível e de calor latente? Eu falei para vocês que o calor é energia térmica em trânsito. E aí o que acontece quando eu tenho essa energia que está saindo de um corpo para o outro? Normalmente o que vai acontecer é que eu posso ter a seguinte situação: ou a temperatura do objeto que está recebendo esse calor vai aumentar, ou esse objeto vai mudar o seu estado da matéria. Como assim mudar o estado? Ele pode ir para líquido, para gasoso ou para sólido, se ele estiver perdendo calor. Então ele pode estar perdendo calor e mudar de estado físico. Ele pode estar ganhando calor e mudar de estado físico. Então o calor também é utilizado para mudar o estado físico da matéria. Então perder ou ganhar calor permite que a matéria, de maneira em geral, possa mudar o seu estado físico, indo de sólido para líquido, de líquido para gás, ou o contrário, de gás para líquido e de líquido para sólido. Então existe essas duas condições: ou esse calor que o corpo perde ou ganha, ele vai aumentar a temperatura, ou ele vai mudar, vai causar uma mudança do estado físico. Se ele está aumentando ou diminuindo a temperatura, neste caso ele só provoca uma variação de temperatura e não muda o estado físico. Neste caso vamos chamar isso de calor sensível. E como é que eu calculo esse calor sensível? Ou seja, calor que eu estou ganhando ou estou perdendo, e isso está causando apenas a variação da temperatura. Vamos dizer que o calor sensível, essa é a fórmula fundamental para calcular o calor sensível, é igual a Q, que é o calor, vezes M, que é a massa do objeto que ganha ou perde calor, vezes o calor específico, que mais à frente eu vou dizer o que é esse calor específico, vamos falar sobre ele, vezes a variação de temperatura. Esse ΔT significa variação de temperatura. Por exemplo, vamos pensar que eu tenho água, 200 gramas de água, vamos pensar assim. Então, o calor vai ser a massa, que é 200 gramas de água, vezes o calor específico da água. Daqui a pouco eu falo o valor do calor específico da água. E a variação de temperatura. Vamos dizer que essa água estava a 10 graus Celsius e foi para 20 graus Celsius. Então, a variação aqui, se estava 10 e foi para 20, variou 10 graus Celsius. E aí, uma variação positiva, que aumentou. Então, poderíamos calcular, vamos dizer que o calor específico da água aqui seja 1 grama. E, na realidade, vamos considerar aqui que o calor específico seja 1 caloria grama grau Celsius. Pensar que fosse isso, então aqui eu teria a massa, que eu falei 200 gramas, vezes 1, vezes a variação que dá 10, então 200 vezes 1, 200 vezes 10, isso dá 2000. Então teríamos aí 2000 alguma coisa. Mas o que seria esse alguma coisa? O calor, utilizamos a caloria, então podemos dizer que neste caso específico, desse exemplo rápido que eu estou dando, o calor, ou seja, o calor que esse corpo recebeu, foi de 2000 calorias, vamos pensar assim. Mais à frente eu vou falar melhor sobre a unidade do calor e sobre o calor específico. E o que vem ser o calor latente, já que falamos do calor específico, que é aquele calor que só provoca a variação na temperatura, mas não altera o estado físico. Aqui é o contrário, é um calor que não provoca mudança na temperatura. Ou seja, você fornece calor, mas ao invés de a temperatura ser mudada, o que muda é o estado físico. Neste caso, aí temos um calor que chamamos de calor latente. E como é esse calor latente? O calor latente, vamos calcular pela seguinte fórmula: o calor latente é igual à massa desse objeto que estamos estudando, que está recebendo ou perdendo esse calor latente, vezes o L. O L nós chamamos de calor latente. Vamos à explicação de cada uma dessas variáveis. Então, esse P da fórmula que mostramos é o calor, o C minúsculo é o calor específico, M é a massa, o ΔT é a variação de temperatura e L é o calor latente. Cada material vai ter o seu calor latente, assim como cada material tem o seu calor específico. Falamos que quando o objeto recebe calor, ele pode mudar de estado físico. E aí vamos ter alguns nomes aqui para essas mudanças de estado físico. Quando eu tenho alguma coisa que está sólida e ela passa para o líquido, nós vamos chamar isso de fusão. A fusão é quando eu tenho algo que está no estado sólido e passa para o líquido. Um exemplo, a fusão da água, quando ela está em gelo, que é o estado sólido, e ela passa para líquido, que é a água que chamamos de água mesmo. Nós temos a solidificação, que é o inverso
da fusão. Neste caso, nós temos um líquido se solidificando. Normalmente aqui nós temos perda de calor. Então, o objeto que estava no seu estado líquido, ele perde calor e se solidifica. Nós temos a vaporização. A vaporização, existe 3 maneiras de vaporização. Neste caso, a vaporização, nós temos a passagem do líquido para o gasoso, ou seja, a água está líquido e passa para o gasoso. E aí nós temos 3 maneiras de falar sobre a vaporização. Um exemplo de vaporização é quando eu tenho uma água e ela vira em um gás, evapora. Aí quando eu falo assim evapora é um dos meios. Ela pode sofrer calefação ou ebulição. Qual é a diferença de cada uma delas? A evaporação é um processo lento. Por exemplo, a água eu posso colocar ela em um recipiente aberto e perceber que ao passar de um tempo, sem eu ter feito nada, sem eu ter colocado temperatura nenhuma, ela vai evaporar. Então é um processo lento. A evaporação normalmente é um processo lento. A ebulição é quando acontece um processo mais rápido. Por exemplo, quando colocamos a água no fogo, por exemplo, em uma panela ou em uma leiteira, alguma coisa do tipo, coloco a água no fogo. Quando ela vai chegar ali aos 100 graus Celsius, ela vai sofrer esse processo de ebulição. A calefação é um processo ainda mais rápido. É quando, por exemplo, a água entra em contato com a superfície muito quente e ela rapidamente já sofre essa mudança de estado de vapor. Normalmente acontece um exemplo de calefação, é quando você tem uma panela bastante quente e pinga algumas gotinhas de água ali. Neste caso é muito rápido que ela sofre a calefação. Nós não podemos falar que ali foi uma evaporação e nem uma ebulição. Neste caso ali foi uma calefação. Temos o processo inverso da vaporização, que é a condensação, onde o gás se torna em líquido, ou seja, por exemplo, eu tenho água na forma de vapor. Um exemplo disso acontece quando você está cozinhando arroz, por exemplo, você deixa a tampa ali, a água está evaporando, mas você coloca uma tampa, a água vai se condensar, ela estava na forma de vapor, você não vê a água, você vê vapor, e depois aquela água forma as gotículas ali na tampa da panela. Nesse caso a gente está dizendo que a água que estava no estado de gás novamente voltou para o estado líquido, e isso é condensação. E aí nós temos o estado de mudança de estado, que é chamada de sublimação e ressublimação, que é um processo de vai e volta, porque acontece tanto o sólido pode passar de gás, assim como o gás pode passar para o estado sólido. Neste caso nós temos a sublimação. Exemplo disto, nós temos por exemplo a naftalina, que geralmente é utilizado em guarda-roupas, onde você coloca ali uma bolinha de naftalina e a naftalina ela vai desaparecendo. Neste caso a naftalina está no estado sólido e já passa direto para o gás, ela nem vira líquido, ela já diretamente vai desaparecendo na forma de gás. É um exemplo de sublimação. Então, as mudanças de estado físico na matéria são transformações que ocorrem quando uma substância passa de um estado para o outro, no caso, sólido, líquido ou gasoso, em função da variação de temperaturas ou pressão. A pressão também é algo que muda o estado físico. Neste caso, agora, vamos estar focando especificamente na questão da temperatura, mas a pressão também faz com que tenhamos uma modificação do estado da matéria. Então, é uma combinação temperatura e pressão. Essas mudanças não vão alterar a composição química da substância. Por exemplo, a água continua sendo água, um ferro continua sendo ferro, o alumínio continua sendo alumínio, por exemplo. O que vai acontecer é que, com o calor fornecido ou o calor retirado desse material, dessa substância, vamos ter mudança. Por exemplo, eu posso fornecer muito calor para o alumínio, ele vai passar do estado sólido para o estado líquido. Então, isso não vai alterar a composição, ele continua sendo alumínio. Então, a composição química da substância não muda, apenas sua forma, sendo classificada como uma transformação física, não é uma transformação química. E aí, quais são os processos de mudança de estado? Nós já vimos, já falamos sobre ele. Vamos aqui falar um pouco mais, mas também não vamos nos prolongar tanto, porque já falamos um pouquinho deles, então vamos só dar uma leve aprofundada. A fusão é um processo pela qual a substância passa do estado sólido para o estado líquido. Isso vai ocorrer quando ela atinge sua temperatura de fusão. Então, cada material tem a sua temperatura de fusão. A da água nós vimos que é 0 graus Celsius. Mas, por exemplo, qual é a temperatura de fusão do alumínio? Ou qual é a temperatura de fusão do gelo? Ou qual é a temperatura de fusão do ouro? Então, cada um desses materiais vão ter a sua própria temperatura de fusão. Então, o que acontece? Vai ocorrer a mudança de estado quando eles atingirem essa temperatura de fusão e vão absorver esse calor do ambiente. O exemplo comum que vemos no nosso dia a dia é o gelo derretendo em água. Já a solidificação é o processo inverso, em que
o líquido vai se transformar em sólido ao perder calor, como acontece quando a água vira gelo. Esse processo é um processo que também acontece quando a temperatura do ambiente muda, mas o processo, vamos dizer assim, que é mais natural, é o contrário, né? A água que estava no estado de gelo passar para o estado de líquido, mas podemos também fazer o processo inverso, que é a água no estado líquido voltar para o estado de sólido, mas esse não é o processo natural. Vaporização e condensação. O que seriam cada uma dessas? Vimos que a vaporização é a passagem do estado líquido para o gasoso. Aí pode ocorrer de três formas, que é a evaporação, que como já tinha falado para vocês, ela é lenta e ocorre na superfície do líquido. A ebulição, que ela é rápida e acontece em toda a massa líquida. E a calefação, que é instantânea, muito rápida, como quando uma gota d'água entra em contato com a superfície extremamente quente. Todas essas formas envolvem a absorção de calor. E aí nós temos, por outro lado, a condensação, também chamada de liquefação, ou seja, estava no gás e aí se liquefaz, vira o líquido, que é a transformação do estado gasoso para o estado líquido. E aí isso ocorre, por exemplo, quando o vapor é resfriado ou comprimido, e aí ele libera calor. Um exemplo é o vapor da água que se condensa em gotas na tampa de uma panela, como já tinha dito para vocês. Aí temos a sublimação e a ressublimação. A sublimação é uma mudança direta do estado sólido para o estado gasoso sem passar pelo estado líquido. Um exemplo é o gelo seco, que é o dióxido de carbono. Nesse caso, ele se transforma diretamente em gás. Esse processo também exige a absorção de calor. Então aqui o gelo seco, neste caso, ele passa diretamente de sólido para vapor, sem passar pelo estado líquido. E temos a ressublimação. A ressublimação ou deposição é o caminho inverso. No caso, o gás se transforma diretamente em sólido, como ocorre na formação de geada ou quando o vapor d'água se cristaliza em superfícies frias. Nesse caso, há a liberação de calor. Então, um absorve calor, o outro libera calor, né? Então, são processos inversos. E aí vamos para um exercício resolvido para que a gente entenda um pouquinho sobre aquelas fórmulas que falamos. Embora ainda não falei ainda sobre o que é o calor específico, que vamos falar daqui a pouco. Mas aqui já aparece para vocês, pessoal, as unidades. A unidade de temperatura e agora a unidade do calor específico, que ainda não especifiquei diretamente o que é um calor específico. Mas vejam que nós temos aqui já calor específico, que é o calor específico da água, que eu estou dizendo que é 1 caloria por grama grau Celsius. Daqui a pouco eu explico melhor para vocês o que é esse calor específico, mas saibam que cada material tem o seu calor específico. E aqui nós queremos saber a quantidade necessária para aquecer 200 gramas de água da temperatura de 20 graus Celsius, era o início, e ele vai para 80 graus Celsius. Aqui já sabemos uma coisa, se estava 20 e foi para 80, aumentou a temperatura, então houve uma variação de temperatura, e neste caso é claro que vamos utilizar o calor, que pessoal? O calor sensível, que é o calor que acontece a mudança de temperatura, mas não acontece a mudança de estado da matéria. Então aqui vamos ter calor sensível e já sabemos também que houve uma variação, se é de 20 para 80, uma variação de 60 graus Celsius. E temos a quantidade aqui que queremos aquecer, que é de 200 gramas de água. Então já temos algumas informações, que é 200 gramas de água, a diferença de temperatura, que é 60 graus Celsius, e o calor específico da água, que é 1 caloria por grama grau Celsius. Como eu falei para vocês, o calor ele vai ser dado em calorias. A unidade de calor é um tipo de energia e essa energia vai ser, ao invés de chamarmos de joule, como vimos na física 1, falávamos que a energia deve ser dada em joule. Agora essa energia, eu posso utilizar o joule também, não tem problema, mas vamos adotar a caloria. Então vamos à solução, vamos identificar primeiro os dados, como eu já tinha falado para vocês, a massa 200 gramas, o calor específico que é 1 caloria por grama grau Celsius e a variação de temperatura que é 60 graus Celsius. E aí vou aplicar a fórmula. A fórmula diz o seguinte, que o calor que é necessário para aquecer deve ser a massa, que no caso é 200 gramas, vezes o calor específico que é 1, vezes a variação de temperatura que deu 60. Então vamos ter 200 vezes 1 vezes 60. Fazendo essa multiplicação vamos chegar que a quantidade de calor necessário para aquecer essa quantidade de água é de 12.000 calorias. Poderíamos depois ver quanto é que isso vale em joule. E existe uma escala de conversão, que eu não vou falar agora nesse momento, mas existe uma escala de conversão que eu posso transformar isso para joule. Neste momento, eu não vou falar agora, vamos deixar isso para uma próxima aula.
capacidade térmica e calor específico. Agora sim, vamos identificar o que é o calor específico. Mas antes eu vou falar sobre o que é a capacidade térmica. A capacidade térmica de uma substância ou de um corpo qualquer é a quantidade de calor necessária para elevar em 1 grau Celsius a temperatura de um corpo. Então vamos pensar o seguinte: a minha capacidade térmica ou a sua capacidade térmica, você teria que calcular a quantidade de calor necessário para aumentar a sua temperatura em 1 grau Celsius. Vamos pensar, eu tenho um copo d'água e nesse copo d'água, eu não estou especificando qual é a massa, mas eu tenho um copo d'água e eu quero calcular a capacidade térmica desse copo d'água. O que eu devo fazer? Fornecer calor e ver quanto calor foi necessário para elevar a temperatura em 1 grau Celsius. Vamos dizer que a nossa água está a 20 graus Celsius e ela foi para 21 e precisou aí de 20 calorias. Então a gente teria que dizer que a capacidade térmica foi 20 calorias por grau Celsius. Então 20 caloria grau Celsius por grau Celsius. Essa seria a capacidade térmica desse copo. Vejam que eu não especifiquei nesse copo a quantidade de massa e qual é o calor específico dele. Agora vamos falar sobre o calor específico. O que é o calor específico? O calor específico é a quantidade de calor necessária para levar em 1 grau Celsius. Só que veja que agora a temperatura eu vou levar essa substância a 1 grau Celsius, só que agora eu tenho 1 grama dessa substância. Aqui na capacidade térmica eu não falava da massa. Eu tenho um objeto como um todo e eu vou avaliar aquele objeto. Não estou interessado na massa dele. Já no calor específico, eu devo levar em consideração a massa. Então, eu tenho um objeto, vamos pensar, eu tenho o cobre. Aí, o que eu devo fazer o cálculo? Tenho tantos gramas de cobre. Essa quantidade, esse tanto de grama de cobre, eu vou fornecer calor e vou observar a elevação da temperatura. Então, vejam que agora eu preciso de calor, variação da temperatura e a massa. Então, aqui o calor específico, ele depende dessas três coisas, né? Calor, a massa e a variação de temperatura. Essa é a definição de calor específico. Então, o calor específico é a quantidade de calor dividida pela massa e pela variação de temperatura. E a calor específico e capacidade térmica, elas se conversam. São grandezas que se conversam. E aqui eu vou mostrar para vocês, né? No caso, calor específico, C minúsculo, e capacidade térmica, C maiúsculo. E aí, podemos mostrar que a capacidade térmica é igual ao calor específico vezes a massa. Ou que o calor específico é igual à capacidade térmica dividida pela massa. Então, dá para encontrar, conhecendo a capacidade térmica e a massa, dá para encontrar o calor específico, ou o contrário, conhecendo o calor específico e a massa, dá para calcular a capacidade térmica. Vamos a um exemplo onde a gente vai utilizar essa capacidade térmica e saber qual foi o calor absorvido. Dá para utilizar só sabendo a capacidade térmica, dá para saber o calor absorvido? Sim, como essa questão, a gente vai ver aqui. Um corpo de capacidade térmica de 200 calorias por grau Celsius tem sua temperatura aumentada em 10 graus Celsius. Qual foi o calor absorvido? E aí vamos para a solução. Nós temos que os dados fornecidos, que a capacidade térmica é de 200 calorias por grau Celsius e a variação de temperatura de 10 graus Celsius, a variação. Então, utilizando a formulazinha que já tínhamos mostrado para vocês, que a capacidade térmica é o calor dividido pela variação de temperatura, então o calor, que é o calor absorvido, é igual à capacidade térmica vezes a variação de temperatura. Assim, a capacidade térmica é 200 e a variação de temperatura 10, fazendo essa multiplicação, vamos ter que o calor absorvido foi de 2.000 calorias. E para terminar essa nossa unidade, temos os exercícios de fixação, onde são atividades que você vai fazer e pesquisar, onde você vai converter 100 graus Celsius para Kelvin e Fahrenheit e 0 Kelvin para Celsius e Fahrenheit. Também vai dizer qual é a quantidade de calor necessária para aquecer 500 gramas de ferro. O ferro tem um calor específico de 0,11 caloria por grama grau Celsius. Neste caso, o ferro ele vai de 20 graus Celsius até 100 graus Celsius. Questão número 3, explicar qual é a diferença entre calor sensível e o calor latente, dando um exemplo de cada. Um bloco de gelo de 100 gramas ele está a 0 graus Celsius. Sabendo que o calor latente de fusão, cada material vai ter o seu calor latente. Então, o calor latente de fusão do gelo é de 80 calorias por grama. Calcular o calor necessário para fundi-lo totalmente. E a questão número 5, uma panela contém 2 kg de água a 25 graus Celsius. Qual é a capacidade térmica desse sistema? Considerar que o calor específico da água é igual a 1 caloria por grama grau Celsius. E assim encerramos a nossa aula. Até uma próxima aula. Tchau, tchau.